a Síria. E ele era herói da guerra, porém saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata. Rei de Israel a carta, que dizia: logo em que chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou limpa como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao seu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ministrar. Pode orar aí no seu lugar, viu? Pede para o Senhor falar ao teu coração, abrir o seu entendimento.
Pede para o Espírito Santo te ministrar, te fazer entender a palavra no Espírito, não na mente, no teu Espírito. Você tem o teu Espírito humano. Pede para o Espírito Santo fazer você entender essa palavra no teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse tempo da palavra na tua presença. Em nome de Jesus, leva cativo em submissão, Senhor, o meu querer, achismo, vontade, o que eu sei, o que eu não sei. Eu quero ser um instrumento do Senhor, Pai. Eu não quero falar nada de mim mesmo. A palavra da Gisele não produz vida, mas a tua palavra produz vida, cura, libertação, transformação. E nessa noite eu te peço que o Senhor coloque a tua palavra na minha boca. Nessa noite eu te peço que o Senhor venha ministrando, Senhor, os corações, as mentes neste lugar. Que todo valente, toda sonolência, toda resistência humana, toda resistência demoníaca caia por terra agora. Eu amarro e lanço no abismo em nome de Jesus. Neste lugar haverá vida e vida em abundância. Nessas vidas haverá vida e vida em abundância. Haverá um tempo de crescimento em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. E em tudo nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor, pode se assentar. Nós vemos aqui Naamã, que tinha um cargo, que tinha uma patente, que era um general, um herói de guerra. Ele tinha cargo, ele tinha posição, ele tinha patente, ele era reconhecido na terra dele, porém ele tinha lepra. E lepra é uma doença que é contagiosa. Se ele estivesse em Israel, ele não teria patente. Ele teria que ser retirado da comunhão. Ele teria que ser afastado do convívio das pessoas, para que as pessoas não se contaminassem com a lepra. Então, quando a gente vê um homem cheio de autoridade, vitorioso, reconhecido, bem-sucedido profissionalmente, isso não significa que no interior dele não há enfermidade. Quando a gente está falando aqui de lepra, na palavra nós estamos falando neste texto de uma doença física. Mas também há doenças que são espirituais. Há a contaminação da lepra que é espiritual. Como assim, pastora? Porque está escondido, está guardado. Está no interior da pessoa. Mas não é isso que esse texto diz. Não, não é mesmo. O que esse texto está falando é de uma lepra física. Mas o que eu estou trazendo para você hoje não é de uma lepra física. O que eu estou trazendo para você hoje é daquilo que o Senhor quer curar no teu interior. E que muitas vezes a armadura que você veste, aquilo que te protegeu em muitas guerras lá fora e que te serve para as guerras lá fora, você não tira na presença de Deus para que Ele possa te tratar. Eu estou falando do interior. Jesus disse assim, purificai o interior. Vocês estão preocupados com o exterior do prato e do copo. Vocês deveriam estar preocupados com o interior de vocês. Eu vi esses dias um pregador falando algo muito sério. Não é um pregador, é um professor de teologia, falando algo muito sério. A gente vive num tempo onde a pessoa é próspero, então ele é abençoado. Não necessariamente. Ele pode ser próspero, mas o coração dele está distante do Senhor. O povo viveu isso no tempo do profeta Oséias. O coração distante do Senhor. O Senhor, Ele se importa com o que está no teu coração, com o que se passa no teu interior, com o que está na sua mente. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede fonte de vida. A vida vem do coração.
Quantas doenças hoje nós temos que são chamadas de doenças psicossomáticas, doenças da alma, e que reflete no corpo, que faz cair cabelo, entre outras coisas. Quantas doenças nós temos hoje em dia de uma alma que não é curada? Abre lá em Mateus capítulo 23. Acharam? Versículo 25. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperância. Vamos fazer uma pausa? Os escribas, os fariseus, eram aqueles que eram responsáveis, eram os doutores da lei, eram aqueles que ficavam olhando se estava certo, se estava errado, era quem era responsável para ensinar o povo. E Jesus está falando: olha para dentro de você, olha para o seu interior. Por quê? Porque não é o que você fala, é quem você é diante de Deus. A sua armadura só serve para quem está ao teu lado. Talvez quem está do teu lado não está vendo a lepra, o que está escondido no teu coração, o sentimento, o pensamento que está destoando, que desagrada a Deus, que está destoando daquilo que é a presença de Deus. Mas Deus, que é onisciente, que sonda a mente e coração, Ele está vendo o que está no teu interior. E dele ninguém pode esconder absolutamente nada. Ninguém esconde, ninguém tem segredo para esconder de Deus. Ninguém consegue esconder segredos de Deus. Para o Senhor está tudo revelado. E aqui eles estavam diante do Cristo vivo. E o Cristo vivo estava falando: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Você acha mesmo que Jesus Cristo estava falando do prato que o fariseu comeu e do copo que ele bebeu? Mas tem gente que gosta de levar ao pé da letra. Ele estava falando da alma. Ele estava falando da intenção do coração. Enquanto essa intenção do coração não for limpa por essa palavra, essa lepra continua escondida no interior. Isso continua derrubando. E hoje você vai identificar no teu interior aquilo que você não abriu mão, que você não entendeu, que ficou debaixo dessa armadura. Até hoje você não abriu mão, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai abrir mão para ser curado. Amém? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa mentirosa. Eu ensino uma coisa que eu não vivo. Está quebrado em nome de Jesus. Eu ensino aquilo que eu vivo. E é por isso que quando eu vou falar do amor de Deus, do poder de Deus e da Escritura, eu falo do que eu vivo e das experiências que eu tenho com essa palavra. E Deus nessa noite quer começar a te marcar sim, com as suas experiências através desta palavra com Ele. Porque a sua vida com Deus, quando você tem experiência do fogo ardendo, você acha que Daniel saiu daquela cova de qualquer jeito, irmão? Me explica teologicamente falando, pega essa palavra e me mostra que naquela época só tinha até Daniel ali, tinha o quê? As leis. Me mostra ali, aonde dentro das leis de Moisés, aonde dentro daquilo que as leis de Moisés ensinou, você vai embasar o leão ficar de boca fechada e não comer Daniel. Está lá escrito, leão não vai comer o servo de Deus que é lançado na cova. É assim que está lá? Não, mas o Senhor está falando que você obedecendo a Ele, você é protegido.
A obediência a Deus nos protege. Se ouvirdes atentamente o que hoje vos ordeno, bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito o cesto da tua amassadeira. Não é porque não está escrito com todas as palavras que Deus não tem livramento sobre a tua vida. Agora, você quer viver o livramento de hoje? Vamos buscar lá na lei de Moisés. Se alguém vier com uma arma de fogo, calibre 12, para te assaltar, Deus vai te dar livramento. É isso que você vai enxergar na Bíblia? Não, mas quando você vê o rei da Síria se levantando contra o povo de Deus, você vê Deus dando livramento. E em todo tempo, quando você olha, são povos que tinham uma tecnologia avançada. Mas Deus é Deus. Não se vence guerra por tecnologia. Se vence guerra por aquele a quem você serve. A tua guerra não é física, não é humana. A tua guerra é espiritual. A guerra deles era física. A tecnologia do inimigo era melhor. O exército do inimigo era melhor. Sabe aquele jogo de futebol que a gente assiste? E o time que não tinha condição nenhuma ganha. A gente fala, deu o quê? Deu zebra. Não deu zebra, não. Israel é o povo que Deus tinha escolhido, que Ele escolheu para preservar, para cuidar mesmo. É por isso que o exército inimigo perdia, porque quem guerreava as guerras era o Senhor. O Senhor mandava pedra do céu, gente. O Senhor confundia a cabeça do inimigo. Quem que tem o poder de confundir a mente do inimigo, senão o Deus Todo-Poderoso? Está entendendo a dimensão do Deus que a gente serve? E a gente serve esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro. Esse Deus que é real. Então não espere você achar detalhadamente na Escritura aquilo que você está vivendo hoje. Mas você vai achar sim a direção que você precisa para hoje, dentro daquilo que são os ensinamentos do Senhor. Então Deus não estava falando aqui do copo físico e do prato físico. Ele estava falando da alma, e a nossa alma precisa ser lavada. Conhecimento que não é praticado não nos traz limpeza no interior. Conhecer e não praticar de nada adianta. Você tem que conhecer e praticar. Ai de vós, escribas, fariseu, hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora são belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Em nome de Jesus, a partir de hoje, se você andou assim até agora, você não vai andar mais assim, em nome de Jesus. Se eu andei assim até agora, eu não vou andar mais assim, em nome de Jesus. Eu creio que eu não andei, mas se eu andei, Senhor, o Senhor tem liberdade. A gente precisa aprender a fazer o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Aliás, vamos acabar com essa idolatria de apóstolo Paulo, amém? Porque o apóstolo Paulo, cheio do conhecimento, porque era fariseu, mas perseguiu a igreja. Se não tivesse encontrado com Cristo, de que adiantaria todo aquele conhecimento? Idolatria não pode estar no teu coração, amém? Apóstolo Paulo foi um servo de Deus abençoado e aquilo serviu para a vida dele. Agora e você? O quanto você tem aprendido com o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo diz no texto da ceia: examine-se o homem e depois coma do pão e beba do cálice. Agora abre lá em 2 Coríntios 13, 5. Só pode compartilhar a experiência com Cristo quem anda com Cristo. Não é quem conhece teoricamente, é quem conhece de andar. Outro dia eu indiquei um advogado para uma pessoa, e eu falei para o advogado, falei, olha, não é meu amigo, é meu vizinho. Não anda comigo.
Eu não conheço. Conheço da vizinhança. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Conhecer não é isso. Conhecer é de conhecer o coração, conhecer o caráter. Isso é conhecer, isso é andar com a pessoa. E Cristo te chama para andar com Ele, para você conhecer Ele. Porque Ele já te conhece. É você que precisa conhecer Ele e se conhecer. Conhecer o que está no teu interior. É por isso que você precisa se examinar. Você só vai conhecer o que está no teu interior quando você olhar para dentro de você. Amém? 2 Coríntios 13, versículo 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Olha dentro de você e veja se as suas palavras têm agradado ao Espírito Santo ou não. Olha para dentro de você e veja se dentro de você o teu sentimento está agradando o Espírito Santo. Porque se não está, você já está reprovado. Esse exame não sou eu que faço na tua vida. É você. Meu pai falava assim para mim: filha, pensa e reflita. Quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, reflita sobre as suas atitudes. Examinai. Reflita sobre as tuas atitudes, sobre os teus sentimentos e pensamentos, e veja se está agradando a Deus. O quanto se parece com Cristo o que você sente, o que você pensa. E o quanto destoa de Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 22. Tem gente que destoa, tem conhecimento, mas destoa. Destoa. E você está falando, está destoando. Está cheio de inveja, cheio de maledicência, cheio de rebelião. Está destoando. E continua destoando. Quando? Até quando? Em nome de Jesus, até quando? Diz assim, ó. Muitos naquele dia hão de dizer-me. O que está escrito aí? Porventura. Não acharam, não? Não temos nós profetizado em teu nome? Eu tenho conhecimento que no nome do Senhor Jesus eu posso profetizar. Em teu nome não expelimos, não expulsamos demônio. Eu tenho conhecimento que no nome de Jesus é possível se expulsar demônio. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, quem está dizendo? Jesus, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Nós precisamos aprender que não é o que a gente faz para Deus, é quem a gente é em Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há leis. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, suas paixões e concupiscências. Precisa ter fruto. Árvore é conhecida pelo fruto. Foi isso que Jesus falou. A árvore se conhece pelo fruto. Você precisa ter fruto. Você não pode ser aquela figueira cheio de folha verde bonita e quando Jesus procura fruto, não tem fruto. Jesus te chamou para frutificar e quem gera o fruto em você é o Espírito Santo. Mas para isso você precisa se sujeitar a que o Espírito de Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus ensina que aquilo que era conversa
que saía da boca dos fariseus contaminava. Tanto é que ele fala: não cautelai-vos do fermento dos fariseus. Cuidado. Tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Eles ensinavam a palavra, mas eles não aceitavam Cristo como o Senhor e Salvador e contaminava o coração de quem estava do lado. Em todo o tempo estava testando Cristo. Era tão conhecedor, que quando Deus veio na terra não enxergou que era Deus. Era tão conhecedor, tão zeloso pela lei, que quando Cristo vivo se fez presente ali, e não se atentou àquilo que os profetas disseram a respeito dele. Por quê? Porque criou um Deus para ser adorado, e esperava um Messias, e esperam até hoje, segundo aquilo que são os conceitos deles, segundo aquilo que eles entendem. Agora, a igreja está criando um Deus na sua mente, no seu interior, conforme o seu querer, para ser adotado. Você não precisa criar Deus, é Deus que te criou, amém? Você precisa aprender sobre o Deus que te criou e não criar um Deus para você idolatrar. Toda idolatria hoje na tua vida, quer seja de coisas físicas e palpáveis, pessoas palpáveis, ou pessoas que foram da história, ou daquilo que é o conceito sobre algo que virou Deus na tua vida, hoje não vai ser mais, em nome de Jesus. O lugar de Deus só Ele ocupa no teu interior. Amém? Tiago, capítulo 4. Acharam? Eu não. Estou aqui ainda. É lá no final, Gisele. Pois. Não vai achar nunca procurando no lugar errado. Tiago capítulo 4. 3, do 4 em diante. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos rijos vento, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba, se vangloria de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma pelas chamas do inferno. Quem disse isso? Quem está te ensinando isso, meu irmão? É só você observar as escrituras. O que está saindo da tua boca? Está saindo para agregar. Tem gente que é assim, ó. Você bota para andar do lado, em vez da pessoa crescer, florescer, dar fruto no espírito, a pessoa murcha. O que está saindo da tua boca? O que você está falando está trazendo contenda? Está trazendo divisão? Ou está acendendo a chama no espírito do Espírito Santo no interior do teu irmão? Ou está deixando ele mais desejoso de caminhar com o Senhor? Às vezes a lepra que entrou no teu interior, entrou por uma palavra que você ouviu e deixou descer no seu coração. E roubou o teu coração. Satanás é bom de roubar o coração do povo, mas o teu não vai roubar mais, porque o Senhor vai te dar discernimento, sabedoria, autoridade, em nome de Jesus. Você não foi chamado para ser roubado. Quantas vezes a confusão em casa começa por um pano fora de lugar? E dali já vai buscar aquele negócio que aconteceu 50 anos atrás.
Porque você, porque você, porque você, porque você. Ô irmão, pelo amor de Deus, bota a guarda nessa boca. Quantas vezes a divisão, a facção dentro da igreja começa assim: ah, olha, a pastora falou que não foi colocado lá as fotos e os vídeos. Ah, mas também a fulana que era responsável, o ciclano que era responsável, o líder que tinha que direcionar, não direcionou. Ele que tinha que ter visto, não viu. Ah, mas vou ficar cobrando igual criança. Enquanto eu tiver que cobrar liderança igual criança, você vai ter que cobrar liderado igual criança. O dia que você crescer e formar a tua liderança, você não vai ser cobrado. Mas eu estou trazendo, não, estou falando num contexto geral. Estou dando um exemplo da comunicação, mas isso a gente leva para tudo quanto é ministério. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de comentário inflama o coração das pessoas. O que foi pontuado para ser corrigido. E não para você botar fermento e ficar desse jeito. Às vezes a gente chega na pessoa e pontua uma coisa simples. Simples. Olha, Andrei, aquele jeito que você falou com seu pai, está errado. Ele é seu pai. Ah, mas meu pai está errado. Andrei, ele é seu pai. Tem um jeito certo de você falar com seu pai. Porque você não é um rebelde. Você não é um imaturo. Você não fala de qualquer jeito com autoridade. Você não fala de qualquer jeito com o professor. Você não fala de qualquer jeito com a polícia. Você fala respeitosamente com as pessoas. Quanto mais com seu pai. Ok? Eu pontuei uma situação. Aí a Dayara ouviu. Ah, tá, a pastora também pegou no meu pé porque eu falei para minha mãe. Ah, mas ela é assim, né? Ah, mas ela é assim. Toda vez é a mesma coisa. Sempre está pontuando a mesma coisa. Por que você não corrige? Aí eu vou pontuar outras coisas. Ah, mas sempre vai ter... Meu irmão, exortai-vos uns aos outros. A gente tem que ser aperfeiçoado e corrigido. Segundo essa palavra, a gente tem que entrar sem mancha, sem ruga e sem mácula. Quando tiver bom, Deus recolhe a gente. Eu tenho defeito, você tem defeito, a gente está fora, a gente se ajusta. Ó, errei aqui, não percebi ali. É assim mesmo. O que não pode é isso inflamar o teu coração, em nome de Jesus, amém? Hoje, o Senhor diz a você, limpe o teu interior, em nome de Jesus. Amã, com tudo aquilo que tinha, ele recebe uma palavra. Ele descobre, primeiro, que tem um profeta. Ele descobre que tem alguém que pode livrar ele daquela enfermidade. Que pode trazer a cura sobre a vida dele. Aquilo que incomodava, aquilo que doía, aquilo que corroía a carne dele. Ele descobre ali que ele pode ser curado. Só que ele vai e fala com o rei, porque ele tem alguém para responder. Como é que eu vou lá no outro rei, eu sendo comandante desse exército? Eu vou lá, mas antes eu preciso falar aqui. E o rei escreve uma carta. Só que quando Amã chega lá e entrega a carta para o rei não era o homem que ia curar. A menina, que nem nome tem na história, e muitas vezes você acha que teu nome tem que estar em tudo que Deus faz. Vai ter coisa que não vai ter teu nome. E está tudo bem. A obra de Deus é maior do que você e sempre será. A menina que nem nome tinha, falou que era um profeta, que era Eliseu. Ela não falou que era o rei de Israel. O rei estava ali como autoridade, com um propósito, que era governar Israel, não é assim? Então ele estava envolvido com as coisas do governo dele. Ele estava com a cabeça naquilo que era o reinado dele, na proteção do povo de Israel, na direção do povo de Israel. E sabe qual é o problema? Quando a nossa vida, quando o nosso olhar, ele está pautado só nas coisas humanas e passageiras, a gente se esquece que tem um profeta que na boca tem a palavra de Deus. A menina lá na Síria,
conseguiu se lembrar de Eliseu, que podia curar. Mas o rei, quando recebeu a carta, entendeu conforme aquilo que foi a loucura do entendimento humano dele, achando que ia trazer confusão, achando que era pretexto para uma guerra, se indignou e rasgou as vestes dele. Quando você só se envolve com as suas coisas humanas, vai bater desespero. Quando você tira o seu olhar no Deus Criador e que te dá a direção, vai bater desespero. Você tem que se lembrar que existe um Deus e que Ele tem uma palavra e uma direção para a tua vida. Porque você não pode ser Deus para curar, mas Deus continua sendo Deus para curar. Então quando você está olhando para a situação humana ali, envolvido com aquilo, você se esquece até do que Deus te falou. Você não pode se esquecer do que Deus falou para você. Você começa a abrir mão e deixar de se valer das coisas que o Senhor já entregou sobre a tua vida. Você deixa de se valer da oração. Você deixa de declarar a palavra de Deus sobre a tua casa. Você deixa do jejum de mão. Você deixa a oração, o louvor de mão. Você deixa de congregar. Você começa a duvidar da palavra que o Senhor liberou. Mas a partir de hoje você não vai duvidar mais, em nome de Jesus. Você tem uma palavra e você anda pela fé. Você anda pela fé, você crê no que o Senhor falou. E aí Eliseu fica sabendo, lá na casa dele, que não era perto da casa do rei, o que aconteceu. E ele fala, manda vir para cá, porque vai saber que há profeta em Israel e há Deus em Israel. Preste atenção o que Amã faz. Eu vou lá. O profeta vai sair, vai se colocar de pé na minha frente, vai invocar o nome do Deus dele, vai impor a mão sobre a lepra e eu sairei curado. Tem alguma coisa errada no pensamento dele? Não é lógico? A pessoa entra por aqui, pede oração, a gente impõe as mãos, ou põe o óleo, segundo a Bíblia, mas o poder não está no óleo, está em Deus. E se não tiver óleo, a gente ora do mesmo jeito. Não é assim? E a pessoa sai curada. Tem alguma coisa errada no que ele falou? No que ele pensou? Mas Deus conhece o coração. Deus não queria só tirar a lepra. Deus queria tirar a lepra, Deus queria tirar o orgulho e Deus queria entregar a salvação sobre ele. Hoje, Deus quer tirar a lepra, Deus quer tirar o orgulho e quer te dar salvação em nome de Jesus. Porque o caminho que muitos de nós temos tomado é um caminho completamente oposto àquilo que o Senhor tem ensinado. E a gente não vai mais caminhar no oposto do que Deus tem ensinado, em nome de Jesus, amém? Aí o profeta libera uma palavra, manda ele ir lá no Rio Jordão, se lavar 7 vezes, não é isso? Ele fica indignado, ele ia voltar para casa, porque o orgulho, o ego foi ferido. Como eu, comandante, não fui recebido? Como assim ele não saiu para fazer aquilo que é de praxe, que todo mundo faz? Você acha que Deus vai se adequar ao que você quer para operar milagre? Ele é Deus e opera o milagre como Ele quiser. Ele é Deus e Ele vai operar o milagre como Ele determinar. E não como você acha. E não como você criou. Aí ele está voltando para casa. Cheio de enfermidade, do mesmo jeito que veio. E aí alguém bota juízo na cabeça desse homem e fala assim, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele fica tão indignado, o orgulho dele era tão grande, por que eu vou me banhar nesse rio aqui? Lá não tem rio melhor? Barbara e Farfar não é melhor? Aquele rio de lá não é melhor? Por que eu vou ouvir essa palavra aqui? Aquela palavra lá não é melhor? Por que eu vou me banhar nessa água aqui? A água de lá não é mais limpa? Não é melhor a palavra que vem de lá?
A palavra que vem dos céus para você é a melhor sobre a tua vida. Não interessa se vem de Barbate, se vem de Faifá, se vem de Israel. Interessa que você reconheça quando é o Senhor falando com você, ainda que venha da boca de uma criança. Eu vou me mergulhar lá no rio de lá. O rio de lá é mais limpo. Não entendeu ainda que o poder não está no rio, na localização, na terra. O poder está em Deus. Não entendeu ainda que Deus está curando você e libertando você desse orgulho, dessa arrogância e dessa soberba? Não entendeu ainda? Ele ia voltar leproso. Quando você entra num misto de indignação, de razão, de rio limpo, de rio sujo, de minha terra é melhor, aquele é pior, você continua leproso. Deus não te chamou para continuar leproso. Se perde até daquilo que estava buscando. Se perde até do Deus que estava buscando. Porque prefere continuar indignado, irado, revoltado. Está quebrado na tua vida em nome de Jesus. Quando ele entende, alguém traz a lucidez, ele faz o quê? Ele vai no rio. Gente, pelo amor de Deus, para descer nas águas de um rio, o mínimo que você tem que fazer é tirar a sua armadura. Você vai descer num rio de armadura? Para descer no rio, você precisa se despir. Para mergulhar nas águas do Espírito Santo, você precisa se despir, você precisa tirar a sua armadura, você precisa se quebrantar em nome de Jesus. Aquele que está endurecido, armado, embrutecido, não está quebrantado, não vai mergulhar. Vai mergulhar? Vai, mas não vai sentir nada, vai ter peso ali. Deus não te chamou para ficar carregado de sobrepeso, Deus te chamou para ser liberto em nome de Jesus. Está faltando você tirar aquilo que você pôs como um escudo de proteção e entender que o Deus que te protege está contigo nessa história e está falando, vai se banhar no rio. E vou te falar uma coisa, não é a primeira vez não. Não é literal, pelo amor de Deus, eu não quero ninguém descendo nas águas do Tietê nem do Pinheiros. Nem arrumando outro rio. Não é literal. Não é da primeira vez que você vai mergulhar e você vai sair limpo. Tem coisa que está impregnada. Tem coisa que está ali de anos. Já viu criança? Quando brinca na lama, nas coisas, vem todo sujo. Na minha época era muito assim, a gente ficava na rua brincando, vinha com os pó das coisas, cara preta, né? Mãe catava aquela bucha vegetal. Né, dona Margarida? Dona Margarida conhece a bucha. Só faltava esfolar o couro da gente. Sair a pele junto, né? Para limpar. Dona Margarida já te limpou com bucha vegetal? Que bom. Minha mãe deixava a gente tudo vermelho. Esfregava tudo. Tem sujo. Hã? Acho que toda mãe deu uma esfregadinha. Que menino sujo. Que criança suja. É normal. A gente esfrega até sair a sujeira. Muitas vezes você vai ter que mergulhar mais vezes. Vai ver que essa sujeira aí está tão enrustida, tão incrustada. Incrustada, é coisa de Dona Maria. Minha mãe falava isso. Tão impregnada em você que você vai precisar mergulhar mais vezes. Mergulhou uma vez, não foi o suficiente, mergulha mais uma. Mergulhou duas, não foi suficiente. Você precisa aprender a perseverar, a permanecer em nome de Jesus. Enquanto aquilo que você precisa viver não acontecer, continue mergulhando nas águas do Espírito Santo de Deus. Mas não vai sair do mesmo jeito. Quando ele sai pela 7ª vez, entende, não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é em qualquer rio, é no rio que ele te mandou. É detalhe, irmão. Detalhes faz a diferença. O detalhe da direção que Deus te dá no dia a dia vai sempre fazer a diferença na tua vida em nome de Jesus. Preste atenção aos detalhes. Quando ele sai daquelas águas, que ele estava limpo, o coração dele já era outro. Já mudou tudo no interior dele. Ele já volta para o profeta e o profeta recebe. Ele já volta para o profeta e o profeta dá direção e está tudo bem.
Ele já reconhece que ele não pode se prostrar lá diante dos outros deuses e já vai pedindo perdão. Olha, quando ele tocar em mim, eu não vou ter jeito, eu vou ter que me prostrar. Mas eu quero servir o Deus de Israel. Eu quero servir esse Deus. Meu irmão, para de querer botar Deus numa caixinha. Miriam e Arão reclamaram porque Moisés mandou Zípora embora. Para de falar de coisas que você não entende. Zípora era para ficar com Moisés, porque Deus permitiu. Por quê? Porque ele quis. Por quê? Porque tinha um propósito. Com quem? Com Moisés. Se fosse para a gente saberia. Foi na vida de Moisés. O propósito de Zípora era na vida de Moisés, por isso que ficou. E os demais? Os demais mandou embora. Por quê? Porque talvez Zípora se converteu e os outras não. É só um talvez. E aí ele vai lá no quartinho, lá entre os dois mais velhos, porque eles são o irmão mais velho, né? Irmão mais velho de Moisés falar mal. Olha lá, por acaso ele é melhor que a gente? Olha lá, ó. Deus não fala com a gente também, só fala por meio dele? Arrogância, vaidade, ciúmes. Deus ouve a conversa e fala assim, sai aqui. Vem cá, os três. Com Moisés, eu falo face a face. Com vocês, eu falo por visão e por sonho. E porque você falou mal, você vai ficar com lepra. E aí Moisés fala assim, tem misericórdia da minha irmã. Pera aí. Eu estou corrigindo, vai ficar 7 dias fora do arraial. Cuidado com as conversas que contaminam e roubam o coração. Cuidado com aquilo que te tira do propósito de Deus. Cuidado com o sentimento de indignação que te tira do propósito de Deus. Cuidado, continua mergulhando no rio, porque você vai sair limpo, liberto do orgulho, curado e salvo em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. O Senhor tem para você a cura, a salvação e a libertação. O Senhor tem para você a cura, a salvação e a libertação. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E assim como o apóstolo Paulo ensinou em 2 Coríntios, se examine. Se examine. Se examine para depois o Senhor não ter que falar novamente com você. Porque você endureceu o teu coração. Veja se aquela resposta que você deu, aqueles 4 dias, 30 dias, 40 dias que você ficou sem falar, dormiu no sofá. Veja o que tem de Deus nisso. Olha esse sentimento. E veja se já não está contaminado, se você já não está achando um rio sujo. Por que nesse rio sujo? Porque o poder não está no rio, está na palavra, está no Senhor. Veja quantas vezes o Senhor tem falado com você e você tem endurecido o teu serviço, o teu coração. O Senhor está aqui nessa noite e Ele vai te trazer a memória. O Espírito de Deus está aqui nessa noite e Ele vai te trazer a memória. Cada palavra, cada situação, cada vez que Ele falou com você e você endureceu o teu coração. Cada vez que você se encheu da indignação, ao invés de se colocar em obediência. O Senhor vai trazer a tua memória. Cada vez que o Senhor te deu a direção e você se apavorou com as coisas ao seu redor, ao invés de mergulhar nas águas do Espírito e simplesmente obedecer. Cada vez que você achou que o poder estava na água, que o profeta tinha que fazer de um jeito, porque você não entendia o propósito de Deus, hoje o Senhor te traz a memória, e eu espero que você se coloque na presença do Senhor, pedindo perdão, pedindo para que o Senhor te ajude a entender, te ajude a caminhar, te ajude a mergulhar, te ajude a tirar a armadura. Talvez a lepra está tão incrustada, enrustida, que até grudou nessa armadura. E até para tirar a armadura dói. Mas hoje você vai tirar em nome de Jesus. Aleluia.
Antes de fazer chamamento, a respeito dessa palavra, antes de fazer o chamamento a respeito dessa palavra, você conduziu a sua vida hoje, até o dia de hoje, muitas vezes do jeito que você quis. E muitas coisas têm acontecido na sua vida com a permissão do Senhor, te empurrado, na verdade, trazendo para Ele. Por causa da dureza do coração. Mas hoje, está aqui aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Você deseja entregar a sua vida para Jesus. Não é entregar a tua vida para a igreja, não é entregar a tua vida para pastor, nem para pastora, nem para ninguém. É entregar a tua vida para Jesus. Seja se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador, se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador, e a Bíblia fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Como já foi lido, o Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, não adianta falar, é o Senhor Jesus, não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não basta dizer Senhor, não basta reconhecer, tem que desejar. Tem que obedecer a palavra. Se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador, se você precisa entregar a tua vida para Jesus, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Tomai de mim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Hoje. Vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Entrega a tua vida para Jesus. Tem casamentos leprosos hoje, no dia de hoje, que se chama hoje. Casamentos com lepra. E a lepra, ela apodrece a carne e ela vai definhando, cheira mal, inclusive. Cheira mal, inclusive.
Em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Em nome de Jesus. Salvação. Hoje é noite de salvação. O Senhor quer salvar pessoas aqui. Antes de salvar o teu casamento, Deus quer salvar você. Se Ele salvar você, o teu casamento é consequência. O problema, mas salvo do que, pastor? Salvo porque a gente está perdido muitas vezes. No caminho da perdição, no caminho de distância do Senhor. E o caminho da distância do Senhor, ele não é bom, porque o caminho, caminhando distante do Senhor, até que chegue o dia em que nós todos fecharemos os nossos olhos para essa terra. E aí o que Jesus disse, louco, amanhã pedirão a tua alma, e o que é que você tem preparado para o dia da eternidade? Em nome de Jesus. Você precisa de salvação, vem aqui à frente em nome de Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente em nome de Jesus. E não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que Jesus Cristo se entregou no madeiro, na cruz, para derramar o seu sangue e nos salvar, e nos perdoar dos pecados, e nos salvar para a vida eterna. Irmão, você está programando coisas para o teu dia de amanhã, você nem sabe se você tem dia de amanhã. Você está programando o teu final de ano, das suas férias, você nem sabe se você tem férias e nem tem fim de ano. Jesus está às portas e Jesus voltar hoje. Como que você está com Deus? Se Jesus voltar hoje, como é que você está com Deus? Vocês que estão aqui à frente, declare assim comigo, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida para Jesus, para que Ele seja, para que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Santifica-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, perdoa a minha distância com o Senhor. Em nome de Jesus, eu rejeito na minha vida tudo aquilo que me afasta da sua presença e te recebo hoje como único e suficiente Salvador. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, nós colocamos a vida de cada um na tua presença. Em nome de Jesus, declaro a salvação sobre cada um, salvando casamento, salvando a família, em nome de Jesus, tirando a dureza do coração, que a tua presença possa curar, possa transformar, possa revestir do seu Espírito Santo, que a presença do Deus Todo-Poderoso possa curar, possa libertar, em nome de Jesus,
Que a tua presença que reveste do seu Espírito, que dá, Senhor, leveza no coração, que cura, que restaura, que dá, Senhor, novidade de vida, em nome de Jesus. Que a tua presença que revigora, que traz, Senhor, que quebra as algemas, que quebra, Senhor, cadeias, traz a tua cura nesta noite. Tu és Deus poderoso de novidade, tu és Deus de recomeço e de restauração. Aleluia. Traz a tua cura, traz o teu renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és Deus que transforma, que cura e que restaura. Que Deus poderoso, em nome de Jesus, renova, cura, cura, em nome de Jesus, restaura. Tu és Deus poderoso. Um novo tempo de restauração hoje, 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 não é amanhã não, é hoje na tua vida, é hoje. Ih, Ramadaie que devala basura, mano. Aleluia. Em nome de Jesus, retira a lepra do teu interior hoje. Sabe como que você tira a lepra do teu interior? Obedecendo a direção do Espírito. Mergulha 7 vezes, é mergulhar 7 vezes. Naamã teve que obedecer e se submeter. E não é ir lá na água, nos rios que ele falou que eram melhores, não. É ir na onde o Senhor havia direcionado na boca do profeta. A lepra é arrancada a lepra muitas vezes vem pela rebeldia, mas a cura vem pela obediência. Amém, irmãos? Cura vem pela obediência. 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 Obediência à palavra de Deus. Obediência. Obediência. Quem obedece é curado. Quem obedece anda em novidade de vida. E eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, irmão, em nome de Jesus, faça um voto com o Senhor, em nome de Jesus, em obedecer tudo aquilo, por mais absurdo que seja. Aonde vocês vão? O culto não terminou ainda, irmão. Guarda teu coração, irmão. Amém? Jesus é poderoso para transformar a tua vida e tirar toda a lepra. Lepra, sabe o que é lepra? Irmão, sabe aquela coisa, aquele sentimento, vamos traduzir isso. Sabe aquele sentimento que você sentiu já por alguma pessoa? Um sentimento de raiva. E que você não tratou e passou o tempo, o negócio só foi piorando? Sabe que muitas vezes, sabe qual é a palavra do Senhor hoje para você? Tem muita coisa na sua vida que você precisa liberar perdão. Essa muitas vezes é a lepra no coração de muita gente. Você precisa liberar perdão.
Você precisa olhar nos olhos das pessoas e dizer: me perdoa, porque eu senti isso. Porque eu fiz isso. Amém? Em nome de Jesus. Tem coisa aí que, sabe, está enrustida, está guardada. E enquanto, não adianta, a minha mãe, ele ficou, ele resistiu, ele tá... Mas enquanto ele não mergulhou 7 vezes, e não foi em qualquer água, na água que o profeta mandou ele, enquanto ele não fez isso, ele não foi curado, irmão. Você vai ficar rodeando, você vai ficar ensaiando, você vai ficar... Ah, não, porque não tem obediência, é fazer exatamente como o Senhor mandou. É assim que a gente é curado. O médico te receita, toma esse remédio de 8 em 8 horas durante 7 dias. A gente toma 4 dias. No 4 dias a gente começa já a melhorar. Aí o que a gente faz? Ah, não vou tomar mais não. Já estou melhor. É assim ou não é? É assim ou não é? É ou não é? Não, né? Não, né? Pastor receita o remédio para você. Aí fala assim: você vai lá e você faz o culto na sua casa. Olha a receita do pastor. Faz o culto na sua casa uma vez por semana. Marido, você faz assim com a sua esposa, tal. Aí ele não faz. Aí a pessoa vai lá e não faz. Aí ela vem: ó, tô com um problema assim. Você fez lá o negócio que eu te falei lá? Então, né? Então, meu filho, você não é mágica. Não tem mágica. Tem obediência. Qual é a nossa parte? É obedecer, não é? É obedecer. E a parte de Deus é o quê? É o sobrenatural. Sobrenatural é departamento de Deus. Ele é que faz sobrenatural. E a nossa parte é obedecer. Amém? Você que nos assiste, essa palavra ela é poderosa sobre a tua vida, para transformar o teu interior e para curar o teu interior de toda lepra, não física, mas espiritual, na alma. Às vezes não tem lepra no teu corpo, mas tem lepra na alma, porque o interior está apodrecendo. O interior já está cheirando mal, de podre. Essa raiva que você sente, irmão, para de nutrir essa raiva no teu interior. Vai apodrecer, vai te fazer mal, vai piorar. Coisa que não é tratada. Ah, não, o tempo passa e resolve. Não resolve coisa nenhuma. Vai apodrecer. Em nome de Jesus, o Senhor tem cura e libertação para você hoje. Obedeça a Ele e seja submisso a Ele. Em nome de Jesus. Deus abençoe.